Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema muito profundo da fé cristã, a ceia do Senhor. Vamos explorar o simbolismo dela usando como base uma reflexão chamada a ceia do Senhor, simbolismo e reflexão. O objetivo aqui é desvendar mesmo o significado por trás do pão e do vinho, elementos tão simples, né? Tudo começa naquela noite, bem tensa, né? Antes da traição, Jesus reúne os discípulos para uma refeição que ganharia um significado eterno. Como diz lá em Lucas 22:19. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos começar pelo pão, então. Essa reflexão que a gente está vendo, ela destaca que o pão representa o corpo de Cristo, o corpo que foi entregue na cruz. E não é só um corpo, né? Mas um corpo partido. É um sacrifício voluntário, feito por amor. Acho essa imagem da entrega física muito, muito forte. Sem dúvida, é muito forte. E o texto vai além, sabe? Ele conecta essa representação física com o sustento espiritual. Lembra daquela passagem em João 6,51? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então a ceia vira um convite para a gente alimentar a nossa fé, para reconhecer Cristo não como um sustento qualquer, passageiro, mas como a fonte essencial para a vida eterna. É uma ligação, assim, bem profunda entre o ato físico, comer o pão, e alimentar a alma, né? Certo. E passando para o vinho, o segundo elemento, a análise que temos aqui aponta para o simbolismo do sangue de Cristo, o sangue derramado para a remissão dos pecados. O texto até cita Mateus 26:28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Essa ideia de nova aliança parece bem central aqui. O que exatamente ela significa nesse contexto? Sim, a nova aliança é chave. A reflexão mostra que o sangue derramado é, a condição essencial para a gente se reconciliar com Deus. É um pacto novo, diferente dos antigos, que eram selados com sangue de animais. Esse é selado com o próprio sangue de Cristo. Então, quando a gente participa bebendo vinho, é mais que simbólico. É um momento para a gente internalizar o preço do perdão e, ao mesmo tempo, é renovar conscientemente essa ligação pessoal, transformadora com Deus. E Jesus foi bem direto na instrução, fazei isto em memória de mim. A fonte que a gente está usando reforça isso, né? Que a ceia é, na essência, um ato de lembrança. Uma lembrança ativa, para não esquecer o sacrifício. É verdade. Mas essa memória, olha que interessante, ela tem uma dimensão dupla. Não é só olhar para trás com gratidão ou nostalgia. O material que a gente analisou aponta que a ceia é também uma proclamação, ela está virada para o futuro. Ah, então não é só lembrar o que aconteceu. Exato. Ao participar, a pessoa está afirmando a morte de Cristo até que ele venha. Funciona como um sinal visível da fé e da esperança no retorno dele. E isso, claro, traz um peso, né? Traz um compromisso implícito de viver de acordo com os valores do reino, de comunicar o evangelho, não só com palavras, mas com as ações do dia a dia. Isso conecta perfeitamente com a relevância hoje, né? Não é só guardar um ritual antigo. A reflexão fala da ceia como um chamado forte à introspecção, tanto individual quanto coletiva. Precisamente. É um convite para a gente fazer um autoexame sincero. O texto até levanta umas perguntas importantes para essa reflexão, sabe? Tipo, a gente tem parado para pensar na profundidade real do sacrifício de Cristo? Como é que está a nossa relação com Deus e com os nossos irmãos na fé, a nossa comunhão horizontal? Será que a nossa vida no dia a dia está refletindo, está proclamando essa mensagem da morte e ressurreição de Cristo? É uma oportunidade que se repete para a gente reavaliar e, renovar o nosso compromisso com a missão dele no mundo. Então, para resumir, a ceia do Senhor é muito mais que uma cerimônia, é uma chance para uma reflexão densa, né? Sobre sacrifício, sobre redenção e sobre um compromisso que a gente renova. A fonte até faz um apelo para uma participação consciente, cheia de reverência, percebendo o quão profundo é esse ato. Exato. E talvez um último pensamento para a gente continuar mastigando, né? Além da lembrança do passado e da proclamação para o futuro, como é que
essa compreensão bem viva desse simbolismo todo, o corpo entregue, o sangue derramado, a nova aliança, como isso pode moldar ativamente as nossas interações diárias, as nossas escolhas, o nosso empenho nos princípios de amor, de perdão, de serviço que o pão e o vinho representam. Como que essa teologia toda vira prática concreta hoje? Fica a reflexão.